Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshushrothram Atho Balam Indriyani Chasarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakara namastu anirakaranam me astu Tadatmani nirateya upanishatsu dharmaha Te mai santu Om Shanti Shanti Shanti. Hoje continuamos aqui na Upanishad falando destes devatas, ou destes devas, desses elementais da natureza que venceram a guerra sobre os asuras. Então, essas tendências nobres da mente, representadas pelos devatas, vencem essa batalha contra os asuras, que são essas tendências que não são construtivas na mente, que a gente entende que não trarão nada de interessante para as nossas vidas. Então, nessa batalha, foi visto na aula anterior, no vídeo anterior, que estes devatas, esses devas, foram exaltados, foram venerados, foram honrados por esta vitória. E nós vimos também que esta vitória, no fim das contas, não depende apenas das nossas ações, porque esse é um dos grandes ensinamentos do Yoga, de Vedanta, que aparece claramente na Bhagavad Gita, sobre o fato de que nós temos a capacidade de construir e de escolher as nossas ações. Porém, nós não temos capacidade alguma de escolher os resultados dessas ações, porque os resultados das ações que nós fazemos sofrem as influências de inúmeras variáveis, de inúmeros elementos que estão à nossa volta. Portanto, é bom que a gente entenda isso, é bom que a gente entenda essa ordem, essa inteligência que é chamada de Ishvara, que rege todo o universo e que não é diferente de Brahman, que é aquilo que é o livre de limitação, e que não é diferente de Atma, que é o indivíduo, que é aquilo que você é. Portanto, esses devas, sendo tão exaltados o tempo todo, principalmente no caso que já foi falado aqui no primeiro capítulo da Kena Upanishad, que é essa exaltação, essa veneração que acontece através das upasanas, né? Através destas meditações que são feitas em cima desses nomes e dessas formas, então faz com que estes devas se achem o máximo, se achem os melhores dos melhores. Então, a gente viu essa atitude na aula passada, que é essa atitude de você sabe com quem você está falando? Que foi a forma como Agni se aproximou do Yaksha, que é Brahman. E este Yaksha ali, fazendo esse joguinho de ingenuidade, só para ver qual era a atitude daquele devata, daquele deva em relação a ele mesmo. E nós vimos então essa atitude de que, olha com quem você está falando, eu sou Agni, esse que é capaz de queimar o mundo inteiro e de transformar o mundo inteiro em cinzas. Eu sou muito poderoso, eu sou o máximo. E esse é o tal deste ego que está fora do lugar, este ego que passa a assumir este papel de eu. E nós também vimos que o ego tem a sua importância e tem o seu lugar dentro dessa ordem. O ego é essa parte da nossa mente, ou essa faculdade da nossa mente, responsável por fazer escolhas.
Então, eu preciso que o meu ego esteja bem equilibrado para que eu faça escolhas adequadas e que eu possa entender também que estas escolhas que eu faço, no final das contas, não definem quem eu sou. E é esse o grande problema, porque muitas vezes a gente se perde, nós perdemos essa visão clara relativa a quem nós somos, porque nós nos identificamos com as nossas escolhas. E ali, quando as nossas escolhas são, digamos assim, acertadas ou ajustadas em relação àquilo que nós desejamos e as coisas acontecem do jeito que a gente quer, não tem muito problema. A questão é quando as nossas escolhas começam a nos levar por caminhos que nós não desejávamos tanto. E então essas escolhas, sendo feitas dessa forma, muitas vezes nos trazem, né, uma sensação de insuficiência, uma sensação de inadequação, uma sensação ruim que traz ali o sofrimento. E esse sofrimento existe, como a gente já viu também, apenas por causa desse fato de que nós ignoramos quem nós somos. Então, à medida em que eu ignoro quem eu sou, e eu sou este que é livre de qualquer coisa, eu acabo me definindo por essas outras coisas, acabo me definindo pelas minhas escolhas, acabo me definindo pelos resultados destas escolhas, e por aí. Sempre que eu me vejo como uma pessoa definida, eu automaticamente estou também me colocando como uma pessoa limitada. E toda vez que eu me vejo uma pessoa limitada, vem este sofrimento. Então, a Upanishad tem esse papel, que é nos libertar desta impressão totalmente equivocada relativa a quem nós somos. Nós queremos nos reconhecer como pessoas livres, como pessoas suficientes, como pessoas totalmente adequadas. E para isso, melhor dizendo, não há ação alguma que possa resolver esse problema. Não há upasana alguma que possa resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos descartar as ações, porque a função da ação é exatamente preparar a mente para ter essa clareza, é transformar essa vida, digamos, ordinária, numa vida de yoga, numa vida de antarkarana shuddhi, numa vida de amadurecimento. Então, com essa mente madura, eu conquisto essa clareza tão necessária para separar as coisas, para reconhecer quem eu sou, para reconhecer aquilo que é o ego, para reconhecer todas as coisas e estabelecer esta diferença entre sujeito e objeto e, ao mesmo tempo, estabelecer a identidade entre esse sujeito e todos esses objetos que existem, porque todos esses objetos que existem são sustentados por este sujeito que é Brahman, que é o livre de limitação. Portanto, hoje, quem aparece aqui na nossa historinha como protagonista é Vayu. E Vayu é o elemento ar. E o elemento ar, ele é mais sutil do que Agni. Agni possui uma forma, o fogo sempre possui uma forma. Já Vayu, que é o ar, não possui uma forma. O ar permeia tudo aquilo que está à nossa volta. O ar pode também assumir várias formas, no sentido de que pode ser uma leve brisa. O ar pode ser até mesmo um furacão. Então, você vê aqui a capacidade do ar. O ar é aquilo que permite que a vida também exista, pois é através do ar que nós respiramos. E este ar também é representado pelo prana, que sustenta toda a vida. Então, este elemento ar também é bastante exaltado no Veda e também é sempre um símbolo de força, como eu acabei de dizer. O ar, Vayu, ele é pai de Hanuman.
Hanuman, que é esse herói, né, essa personagem dentro do Ramayana, essa história de Rama, que é o avatar de Vishnu, que vai lutar ali contra o seu inimigo, que é Ravana, que está ganhando força e dominando todo o universo e que, além disso, raptou a sua esposa. Então, Hanuman é um aliado de Rama. E Hanuman é representado por esse macaco, né, esse deus macaco dentro da mitologia da Índia, e que é muito poderoso, pois é filho de Vayu. Então ele também pode assumir várias formas. Hanuman pode ter o nosso tamanho, como Hanuman também se torna gigantesco. E ele então dá aquele salto desde a Índia até a ilha do Sri Lanka atualmente para encontrar Sita, que é a esposa de Rama, que havia sido raptada. Hanuman, que em um determinado momento da batalha também, para reanimar Rama e Lakshmana e todo o exército de Rama, que havia sido alvejado por Ravana, vai buscar uma planta medicinal nos Himalaias e não encontra essa planta. E por não encontrar essa planta e não poder perder tempo, ele traz a própria montanha. Então ele é extremamente poderoso. Outra personagem bastante importante dentro da história dos épicos da Índia é Bhima. E Bhima, que é um dos irmãos, um dos 5 Pandavas dentro do Mahabharata. Bhima, que é irmão de Arjuna. E Bhima é o irmão mais forte, ele é muito poderoso, ele tem uma fome que nunca acaba. Bhima também é filho de Vayu. Então nós temos aqui esses exemplos de força, né? Esses exemplos de poder representados por Vayu, representados pelo ar que se transforma no vento, que se transforma no prana e que também tem essa grande importância. Mas calma lá, não é mesmo assim tudo aquilo que sustenta, tudo aquilo que permeia, embora ele esteja acreditando nisso por causa de tantas honras, por causa de tantas exaltações a seu nome nas upásanas de todas as pessoas. Então, depois desse fracasso, digamos assim, de Agni, né, de não conseguir queimar aquela folhinha de grama que o Yaksha apresenta para ele, é a forma de Vayu. Então, os Devas pedem agora para que Vayu vá lá encontrar com o Yaksha. Então, no mantra 7, os Devas dizem Atha Vayum Abruvan Vayavetad Vijanihi Kim etat Yaksham iti tatheti. Então, os Devas falam aqui para Vayu: ó Vayu, por favor, descubra quem este Yaksha é. E Vayu então diz para os Devas que assim seja. E então, lá vai Vayu mais uma vez não, né? Mas vai, assim como Agni, diante do Yaksha. E o problema é que ele vai com a mesma atitude de Agni. E ali, Vayu então se aproxima do Yaksha. Tad abhyadravat tam abhyavadat kositi Vayurvaham asmitya bravinmatarishwa Vaham asmiti. Então, Vayu se aproxima do Yaksha e o Yaksha então pergunta: quem é você? Quem és tu? E ali, Vayu então responde com aquela pompa toda, como Agni fez. Eu sou o tão famoso, o muito conhecido Vayu. Eu sou muito conhecido como Matarishwa. Eu sou este que se move livremente pelos céus. Então, já deu para perceber aí a atitude de Vayu diante do Yaksha. E ali, então, o Yaksha
pergunta, pede para Vayu. Tasmins tvai kim viryam iti api idam sarvam adadya yad idam pritivyam iti. Então o Yaksha pergunta para Vayu, qual é a sua grandeza? Qual é esse teu poder tão poderoso assim, a gente pode dizer? Então Vayu pergunta, eu posso erguer, eu posso tirar do lugar, eu posso levantar tudo aquilo que existe sobre este planeta, sobre o planeta Terra. E ali então o Yaksha já olha para a cara de Vayu, então você se acha mesmo o máximo, assim como os outros, né? Então, a historinha continua. Tasmai trunam nidadha vetad adatsveti tad upapreyaya sarvajavena tanna shashakadatum sattata eva nivavrute naitad ashakam vinyatum yad etad yaksham iti. Então, o Yaksha faz o mesmo desafio para Vayu. O Yaksha coloca a mesma folhinha de grama que Agni não conseguiu queimar na frente de Vayu e diz, então, ó Vayu, tão poderoso assim, levante esta folhinha de grama que eu estou colocando aqui diante de você. E aí, Vayu se aproxima daquela folhinha de grama e com toda a sua força não consegue levantá-la. E aí fica com aquela cara de paisagem, né? Tipo, caramba, eu que sou o máximo, não consigo levantar esta folhinha de grama. Então, Vayu se retira daquele lugar e, da mesma forma que Agni disse para os Devas, Vayu também diz, eu não consegui descobrir quem é o Yaksha. Ou seja, Vayu aqui também não conta sobre o seu vexame para os amiguinhos. Os amiguinhos não sabem do vexame que Vayu acabou de passar, exceto por Agni, que deve ter ali uma ideia de que o mesmo desafio que foi proposto para ele foi proposto para Vayu, e Vayu também não conseguiu. Então nós vemos aqui que essa atitude não é uma atitude que nos conduz ao conhecimento. A atitude que nos conduz ao conhecimento é a humildade, essa capacidade de nos colocarmos no papel do ignorante e no papel do aluno que tem o desejo por esse conhecimento, né? Existe ali dentro dessa metáfora, dentro dessa historinha, dentro dessa ilustração aqui do capítulo 3, um ser de luz que é esse Yaksha, que é Brahman. E dentro do Veda, a luz representa sempre o conhecimento. E parece que estes devatas não estão conseguindo perceber esta luz. Eles estão simplesmente olhando para a luz deles, que na verdade não é o conhecimento, mas simplesmente uma capacidade, uma força, um poder de fazer alguma coisa. Mas Vedanta nos traz esta investigação, este questionamento, que é: será que existe alguma capacidade? Será que existe algum poder? Será que existe algo que eu possa fazer para eliminar esta ignorância relativa a quem eu sou? E Vedanta diz para a gente que existe uma função dentro da ação e existe uma importância na ação, que é Antarkarana Shuddhi, que é a preparação da mente. Mas Vedanta, ao mesmo tempo, nos diz que
A única coisa que é antagônica, a única coisa que se opõe à ignorância, chama-se conhecimento. Então, não depende da sua capacidade de levantar as coisas, não depende da sua capacidade de queimar as coisas, como Vayu e Agni estão mostrando aqui. Então, muitas vezes a gente confunde as coisas dentro da vida de yoga. A gente acha que as técnicas de yoga, por exemplo, são os elementos que vão eliminar essa ignorância e que nos iluminarão em relação a quem nós somos. Portanto, não há asana que te ilumine, não há pranayama que te ilumine, não há upasana, não há meditação que te ilumine. Portanto, não coloque o foco nas técnicas. As técnicas são muito importantes. Elas preparam o nosso corpo e a nossa mente, elas nos ajudam a amadurecer, mas elas não resolvem o problema desta ignorância fundamental. Então, essa ilustração desse capítulo 3 nos traz esta ideia, nos traz esta informação, nos traz esse entendimento de que aquilo que precisa ser feito é adquirir determinadas qualidades que já foram faladas aqui, discernimento, disciplina, o desejo pelo conhecimento, o desapego, porque essas são qualidades de uma mente madura. E essas são qualidades que nos farão nos aproximar de pessoas que possuem esse conhecimento e que farão com que esse conhecimento, ao ser transmitido para a gente, seja grandioso e de fato possa ser transmitido, porque enquanto o ego está falando ali mais alto, enquanto eu acho que eu sou o rei de tudo, eu sou o máximo, eu não consigo me humildar e me colocar e assumir o fato de que sou ainda ignorante em relação a quem eu sou. Portanto, Agni e Vayu estão aqui nos mostrando isso. E para a próxima aula, para o próximo vídeo, nós vamos ver quem é o próximo Devata que vai se apresentar ali diante deste Yaksha e qual será a atitude deste Devata. Om.